Graça e paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, que estejam na comunhão com o Senhor, que estejam realmente dispostos a servir a Deus por todos os dias da vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Nós estamos retomando aquela série que iniciamos o ano passado, de exposição de toda essa epístola. E eu quero te convidar a abrir comigo, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós leremos os versos 13 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar? Pai querido, rogamos a Ti, humildemente, que nos dês a compreensão da Tua palavra. Nós carecemos da assistência do Teu Espírito neste momento. Nosso interesse é de ouvirmos a Tua voz pela exposição da Tua palavra. Fale conosco, ó Pai. Nós pedimos por isto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acredito que existem dois tipos de sofrimentos na experiência humana. Aquele sofrimento que nos faz sentir dor de modo persistente, e aquele sofrimento que nos faz crescer, que nos faz tirar lições importantes para a vida. E o sofrimento, ele é inevitável para todos nós. Talvez alguns de nós estejam neste momento passando por uma grande, uma forte, uma intensa crise, seja existencial, seja material, seja financeira, seja familiar. Outros certamente haverão de atravessar por momentos de sofrimento. E a Escritura nos ensina que a nossa conduta em meio aos nossos sofrimentos é determinante. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Acredito que o sofrimento pelo qual atravessamos a nossa vida tem propósitos da parte de Deus para a vida de cada um de nós. Muitas vezes Deus nos permite passar por muitos sofrimentos para curar o nosso coração do orgulho. Pessoas altivas, orgulhosas, soberbas, que se acham no centro das coisas, que acham que todas as coisas estão debaixo do seu poder. Muitas vezes Deus permite que estes atravessem por muitos sofrimentos para que os seus corações sejam quebrantados e passam a reconhecer que não são tão poderosos assim como pensam. Muitos de nós passam por sofrimentos pela vontade de Deus para aprendermos a confiar e a depender mais de Deus. Outros passam por sofrimentos pela permissão de Deus para que a sua fé seja purificada. Sem dúvida alguma, o caminho do engano, das falsas doutrinas, das falsas convicções, nos trazem mais cedo ou mais tarde muitas frustrações, muitas dores, muitas desilusões. E o sofrimento vem, a crise vem para purificar nossa fé.
e percebermos que não há nada mais seguro que a pura palavra de Deus para o estabelecimento da nossa fé. O sofrimento também é poderoso para nos fazer apegar àquilo que é mais importante e nos desapegar, abandonar certas vaidades. Quando vem a crise, passamos por um processo de purificação, em que aquilo que é essencial é revelado, e aquilo que é pura vaidade da nossa vida, nós, por causa da dureza do nosso coração e a vaidade do nosso coração, no curso da nossa vida, muitas vezes nos apegamos a coisas sem importância alguma. E o sofrimento muitas vezes vem para nos fazer perceber que aquilo que é eterno é o que é real. Aquilo que é eterno é que é sólido. Aquilo que se vê é passageiro. Não vale a pena gastar energia demais na nossa vida, nos tornar obstinado por coisas que vão passar. E por causa dessas vaidades do nosso coração, nós muitas vezes invertemos os alvos e as prioridades da nossa vida. Nos apegamos àquilo que vai passar e abdicamos daquilo que é permanente. Sofrimentos também vêm para nos ensinar a selecionar melhor as nossas amizades, as nossas companhias. Existem companhias que só nos fazem mal, só nos influenciam para o mal. E quando o sofrimento vem, nós percebemos que não valeu a pena seguir certas pessoas. E vamos aprendendo a manter uma certa distância de algumas e nos aproximar mais de outras. O sofrimento vem nesse sentido para corrigir a rota das nossas experiências e nos prevenir de prejuízos maiores que estão bem ali, diante de nós. Então, começamos a sofrer alguns prejuízos como oportunidades de recuarmos, voltarmos atrás, mudarmos as nossas decisões antes que as coisas piorem. E a experiência humana é semelhante à experiência do nosso corpo. Quando tem alguma coisa ruim, sinais começam a ser emitidos. Esses sinais são emitidos como oportunidades para recuarmos nas nossas posições. Mas se somos teimosos, se somos atrevidos, se somos insolentes, se somos arrogantes na nossa conduta e avançamos, nada vai te livrar, e nada vai me livrar de enfrentarmos prejuízos ainda maiores, sejam eles espirituais, sejam eles relacionais, sejam eles materiais, sejam eles financeiros. E o sofrimento vem para corrigir a rota das nossas experiências. De todo modo, por mais difícil que seja para cada um de nós, os sofrimentos são acompanhados de propósitos claros, dirigidos para o nosso bem, e é isto que Pedro ensina aqui na sua epístola. Veja como Pedro descreve os seus destinatários. No verso 1, ele chama os seus destinatários de forasteiros. Lá no capítulo 2, verso 11, se você puder acompanhar, por favor, ele amplifica a descrição dos seus destinatários, os chamando de peregrinos e forasteiros. Os destinatários do apóstolo Pedro eram aqueles que estavam peregrinando em uma terra estrangeira. Eles não tinham residência, eles não tinham identidade e assim eram discriminados, eram privados e tinham que conviver com a instabilidade das suas agendas. Se observarmos bem a narrativa bíblica, vamos perceber que a vida cristã é comparada a uma peregrinação neste mundo rumo à glória celestial. O nosso destino final não é este mundo. O nosso destino final é a glória da presença de Deus. Vemos isso da experiência de Israel, que estava escravizado no Egito, que dali foi libertado e dirigido até a terra de Canaã. Da mesma forma, a vinda do Messias de Jesus Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta é a descrição do pastor batista e puritano John Bunyan, no livro O Peregrino. Nesta obra, a peregrinação cristã segue na direção da esperança da cidade celestial.
Exatamente como o apóstolo Pedro descreve a vida cristã nessa epístola. Inicialmente ele diz no verso 1 que os seus destinatários são forasteiros. Depois ele fala no verso 3 que eles estão caminhando rumo a uma esperança. Bendito, diz o verso 3, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Os seus destinatários estão caminhando rumo a uma esperança que o Senhor Jesus conquistou para eles. E Pedro está aqui relembrando os seus leitores, os seus destinatários, desta grande bênção. Essa esperança descreve a convicção de que certas coisas haverão de acontecer no futuro. É a convicção de que a obra de Deus em nós e por nós haverá de ser concluída. E é isto que alimenta a nossa fé. Quando estamos atravessando por grandes lutas, é que Deus tem um propósito de nos aperfeiçoar. Deus tem um propósito de nos fazer amadurecer, de nos santificar, garantindo ou reafirmando para todos nós que temos uma herança nos céus. E essa herança, ela jamais pode ser perdida. Verso 4, é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Eles estão peregrinando rumo a uma esperança. Assim, na vida cristã, todos nós estamos peregrinando rumo à esperança que nos está reservada nos céus. Mas, contra um falso evangelho, pregado por falsos pregadores, que criam falsas expectativas da vida cristã, a exemplo do que Jesus advertiu os seus discípulos em João capítulo 16, verso 33, que no mundo haveremos de passar por aflições, mas que devemos ter ânimo, porque Ele venceu o mundo, e se Ele venceu o mundo, nós também haveremos de vencer. Pedro esclarece que na jornada da vida cristã, haveremos de atravessar pelo vale da sombra da morte. Aliás, já estamos atravessando pelo vale da sombra da morte. Os dias nos quais nós nos encontramos são dias maus, são dias marcados e cheios de ciladas diante dos nossos pés. Muito do que vivemos essa vida tem a ver com as provações que estão devidamente registradas para a nossa advertência. À medida que se aproxima o dia de Cristo, os nossos dias vão se tornando cada vez mais difíceis. Não pense você de que a vida na sociedade brasileira vai melhorar. Não pense você que tudo nessa vida está caminhando para o aperfeiçoamento na vida terrena, porque não está. A tendência é das experiências da vida humana se tornarem cada vez mais difíceis. O amor se esfriando, muitos se apostatando da fé. Falsos cristos sendo espalhados no mundo inteiro, divulgando mentiras e enganos. Pessoas sendo desobedientes aos seus pais, filhos sendo desobedientes aos seus pais. Pessoas cada vez mais promíscuas no seu comportamento sexual. A tendência é de só piorar. Contudo, o ponto principal que o apóstolo Pedro traz na sua epístola é de que nós herdamos a salvação. Verso 10 do capítulo 1. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Eles são peregrinos, estão caminhando rumo à esperança que está reservada nos céus. E Pedro afirma que todos aqueles que creem em Jesus já herdaram a salvação, já herdaram a vida eterna, mediante os sofrimentos de Cristo, assim como foi antecipadamente profetizado, segundo lemos aqui no verso 11. Portanto, tendo em vista tão gloriosa vitória, soberanamente planejada segundo a presciência de Deus, é o que nós lemos aqui no verso 2, devemos buscar o amadurecimento da nossa fé em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas inquietações, às nossas ansiedades. Estou com um negócio de ficar acordando agora todos os dias 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, sem qualquer perturbação. Acordo todo dia 5 horas da manhã. Momento de falar com Deus.
se desejo ter uma noite tranquila, uma noite completa e não tenho oportunidade, vamos aproveitar este momento para buscar o crescimento e o aperfeiçoamento da nossa fé. É isso que nós precisamos. A nossa conduta em meio aos sofrimentos deve ser uma conduta alimentada por essa esperança final que nos aguarda. Nós não estamos em tempo de descanso, nós estamos no meio de uma batalha, estamos no meio de uma guerra, estamos peregrinando pelo vale da sombra da morte, estamos peregrinando pelo deserto, e a nossa esperança é a Nova Jerusalém, é a glória da presença de Deus. Veja como começa esse texto no verso 13. Por isso, Pedro está refletindo naquilo que disse antes, como fundamento daquilo que ele vai dizer agora. Como peregrinos, estamos caminhando, tendo afirmado a certeza da nossa salvação, a herança que nos está reservada nos céus, que foi conquistada por Jesus Cristo mediante sofrimentos, assim como antecipadamente foi profetizado. Por isso, devemos caminhar, em primeiro lugar, olhando para frente, verso 13. Em segundo lugar, olhando para trás. Nós caminhamos para frente, tendo refletido na velha vida na qual todos nós vivíamos, verso 14. E ele nos instrui sobre como essa caminhada ela pode ser efetiva, se nós olharmos para cima, versos 15 ao verso 17. E conclui para todos nós como devemos peregrinar nessa vida, não é apenas olhando para a frente, considerando aquilo que vivíamos no passado, mas olhando para cima e para o testemunho de Jesus Cristo, versos 18 ao verso 21. Vamos ver o que Pedro está dizendo em cada uma dessas partes, a começar no verso 13, onde ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olhar para frente nos lembra a experiência daquele atleta de corrida. Ele fica numa posição aguardando o sinal para começar a correr. Ele não olha para nenhuma direção, senão para frente, para a faixa de chegada. Ele tem um foco este que o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 1 a 2, diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Corramos, olhando para frente. Pedro nos ensina a manter o foco na vinda de Jesus Cristo e esperarmos por esse dia. Temos que meditar na vinda de Jesus. Quantas vezes estamos meditando nesse dia que se aproxima? Queira Deus que nenhum de nós esteja vivendo como aqueles que vivem à noite, dormindo, distraído dos eventos que apontam para o fato de que cada vez mais se aproxima o dia do Senhor. Abramos os nossos olhos, irmãos. A palavra de Deus nos adverte e nos exorta nessa ocasião a meditarmos na vinda do Senhor Jesus e não vivermos como se esse dia não estivesse se aproximando. É muito fácil, quando sofremos com injúrias, insultos, privações, doenças, lutos, dívidas descontroladas, fortes crises familiares, nos esquecermos das questões mais básicas da vida cristã. Por isso, muitas vezes, em meio aos sofrimentos, podemos nos comportar como os incrédulos, nos entregando ao mau testemunho e ao desespero, como se a herança tivesse perdida e como se Cristo não estivesse se aproximando, como aquele que vem para vencer os seus inimigos, resgatando o seu povo das trevas deste mundo. Pedro, com essas palavras, está direcionando a atenção da igreja para a viva esperança que lhe está reservada nos céus, ou seja, os crentes podem perder tudo nessa vida,
sofrer as mais profundas dores, contudo, não perdem o mais importante e o mais glorioso, pois custou o sangue precioso de Jesus Cristo. O principal ensino deste verso é cingir, como ele diz, o entendimento, para que os crentes tenham condições de serem sóbrios e esperarem. Olha como está definida a palavra de Pedro nesse verso 13. Ele diz: cingindo o vosso entendimento. Considerando a herança que está reservada nos céus, considerando a salvação que Cristo trouxe a cada um de vocês, por causa desta obra maravilhosa que Deus estabeleceu antes do mundo ter sido criado, cinjam o vosso entendimento, para que vocês sejam sóbrios e sejam capazes de esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida mediante ou por meio da revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo, em outras palavras, é: estabeleçam a esperança na mente de vocês. Inculcam a esperança na mente de vocês. Vocês que são peregrinos, que estão atravessando por grandes lutas, que estão sentindo a dor da perda, do sofrimento, estabeleçam a esperança na mente de vocês. Não se esqueçam disto, tenham esperança, animam-se. Ele está dizendo: cinjam o vosso entendimento. Essa frase, na língua grega, traz uma particularidade muito importante. Muito importante. Essa frase, ela poderia ser traduzida literalmente como: cingindo os lombos da vossa mente. Antigamente, os homens vestiam roupas compridas, iam até o chão. E antes de uma jornada ou de uma corrida, era necessário enfiar aquelas vestes no cinto de couro que revestia a sua cintura, para que estivessem bem preparados. Pedro está realmente dizendo: não é possível vivermos isentos das provações. Não é possível. Então, estabeleçam a esperança em suas mentes, na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Já que os sofrimentos são inevitáveis e estão previstos, e todos nós temos que enfrentá-los, então façam o seguinte: estabeleçam a esperança na mente de vocês. Porque esta esperança é que dará a vocês forças para, com sobriedade, esperarem pela graça que está sendo trazida por Jesus. Ele quer que fixemos a nossa esperança nisto, porque os problemas da vida terrena são inevitáveis e só se tornarão piores. E Pedro, uma vez destacada a necessidade de olharmos para frente, no verso 14 ele diz agora: dê uma olhada para trás. Dê uma espiada na vida de vocês, como era lá atrás. Ele diz no verso 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Aqui, Pedro está lembrando os membros da igreja do seu estilo de vida antes de serem cristãos. Eles eram apegados a paixões carnais. Paixões carnais parece um pouco genérico. Parece algo um pouco indefinido para nós. Mas ele especifica melhor essas paixões a respeito das quais ele está fazendo referência no capítulo 4, no verso 2 e no verso 3. Dê uma olhada, por favor, capítulo 4, versos 2 e verso 3. Ele diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, está falando da vida terrena, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Basta o tempo que vocês viveram no mundo, descomprometidos com a verdade, como os gentios, fazendo a vontade dos gentios, como tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Era assim que os destinatários do apóstolo Pedro estavam vivendo. Eles estavam vivendo como os gentios. E por que eles viviam assim? Diz o apóstolo Pedro que eles viviam assim porque eles eram ignorantes.
Eles não conheciam a vontade de Deus. E ao conduzir o olhar para trás, Pedro está lembrando quão triste e vergonhosa era a vida dos seus destinatários. E está nos lembrando hoje, pelo Espírito, quão triste e vergonhosa era a nossa vida antes do Evangelho ter nos alcançado, pela graça de Deus. Se refletirmos nos nossos dias de outrora, todos nós aqui vamos nos envergonhar de como insultamos a santidade de Deus pelo nosso comportamento, como nós o desonramos, como nós ferimos, machucamos, como nós desonramos os nossos pais, como nós negligenciamos o nosso casamento, como nós vivíamos uma vida descomprometida com a verdade. E Pedro não diz para a igreja olhar para trás e contemplar suas histórias do passado, para ostentar a velha vida, mas para que percebesse o quanto a nova vida é mais excelente, mais importante, mais prazerosa, mais edificante. Não vale a pena viver como nós vivíamos no passado. E Pedro, no verso 14, está dizendo: dê uma olhada no passado, para que a igreja chegasse à conclusão mais facilmente de que não vale a pena retroceder. Tem que avançar. Tem que avançar. Nós temos que avançar. Os dias estão difíceis, as situações estão ruins, as coisas não estão funcionando como nós gostaríamos, mas nós temos que avançar. Nós temos que avançar. Os nossos dias atuais não são fáceis, são difíceis. O tempo todo estamos sendo amedrontados por essa pandemia, fora as outras canseiras, fora os outros problemas, fora as outras doenças, fora os prejuízos financeiros, desemprego, dívidas acumuladas, os empresários que vêm sofrendo tanto. Esses dias são dias difíceis. O que nós vamos fazer? Vamos jogar fora a nossa esperança e retroceder e passarmos a viver como vivíamos no passado na ignorância? Não, Pedro está dizendo: continue avançando, continue caminhando para frente, certos da esperança que o Senhor Jesus Cristo conquistou para cada um de vocês, porque vocês podem perder muitas coisas, sofrerem muitas dores, mas aquilo que Deus prometeu para vocês, que é mais importante, que é mais valioso, isto ninguém toca. Isso ninguém toca, isso ninguém tira de vocês. É o que ele diz no verso 4 do capítulo 1. O conhecimento, meus irmãos, responsabiliza. Antes vivíamos na ignorância da vontade de Deus, contudo agora conhecemos a vontade de Deus. E o conhecimento da vontade de Deus nos responsabiliza. E Pedro exorta a não se conformarem mais às paixões deste mundo, despertando assim o anseio pela santificação da mente e das condutas, assim como ele instrui no capítulo 2, verso 12. Dê uma olhadinha, por gentileza, capítulo 2, verso 12. Ele já tinha dito no verso 11 sobre esta velha vida que os crentes deveriam abandonar. E eles deveriam abandonar com qual propósito? O verso 12 do capítulo 2. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É assim, irmãos, pelo conhecimento da vontade de Deus, que eu e você somos responsabilizados a vivermos na presença de Deus. E como podemos tornar essa caminhada eficaz? Pedro, nos versos 15 a 17, nos convida a olharmos para cima, olharmos para Deus. E Pedro usou aqui 2 fundamentos para exigir dos crentes a santificação das suas vidas. O primeiro fundamento está no verso 15. Deus é santo, este é o testemunho. Ele diz no verso 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Tornai-vos santos em todo, também vós em todo o vosso procedimento. Ele está chamando a nossa atenção para aquele que nos chamou. Deus é santo e Ele nos chamou a vivermos em santidade.
Deus está separado de tudo o que é mal e pecaminoso. Ele é essencialmente justo e perfeito. Ele é um ser puríssimo. E a ideia que Pedro nos traz no verso 15 é de um mestre que está chamando os seus discípulos a trilhar por um caminho. E quando o mestre chama os seus discípulos a trilhar por um caminho, os seus discípulos então trilham o caminho do seu mestre. E se nós somos seguidores de Deus, se nós cremos em Deus e Deus é santo, a lógica é que vivamos em conformidade com o caráter de Deus. Este é o primeiro fundamento, porque na caminhada da vida cristã, em meio aos nossos sofrimentos, devemos perseguir a santificação das nossas vidas. O segundo fundamento está no verso 16. Ele vai dizer que a lei de Deus exige a santificação. Ele começa com uma conjunção explicando porque escrito está: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Por quê? Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pedro está reivindicando, está invocando aqui dois preceitos ou dois testemunhos no livro de Levítico. Levítico capítulo 11, versos 44 e 45, e Levítico capítulo 19, verso 2, no contexto em que Deus está estabelecendo normas para a vida comunitária. E ele chamou os crentes a viverem em conformidade, Pedro está chamando os crentes a viverem em conformidade com quem Deus é. Portanto, como diz o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, estamos enganados e comunicando um engano. Mentimos e não praticamos a verdade. Porque se eu tenho comunhão com Deus, eu sou impulsionado por essa relação a abandonar o pecado, estilo de vida pecaminoso, pensamentos pecaminosos, condutas pecaminosas, relações pecaminosas, a fim de viver em conformidade com o caráter justo, perfeito e puro daquele que me chamou. Os cristãos são aqueles que foram eleitos por Deus, como lemos no verso 2 do capítulo 1 aqui, em santificação do Espírito, separados para refletirem o caráter de Deus em todos os seus procedimentos. No verso 17, ele começa com uma partícula aditiva àquilo que ele disse antes: ora. O que Pedro começa a dizer é que a desobediência à lei de Deus resulta em penas, e é isso que ele complementa aqui. Olha o que diz o verso 17: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se vocês buscam a Deus, se vocês consideram a Deus, se vocês amam a Deus, então portem-se com temor em toda a vossa peregrinação, porque Ele julga de forma imparcial a todos nós. A todos nós. Deus, primeiramente, foi apresentado como santo, agora como um pai disposto a corrigir a conduta dos seus filhos, de modo justo e imparcial. E não há nenhuma diferença entre eu, pastor, e qualquer membro desta igreja no tocante ao amor que Deus tem ao disciplinar os seus filhos que persistem em andar no caminho errado. Por amor, Deus disciplina qualquer um de nós. Sofrimentos são inevitáveis e a conduta que adotamos no meio de cada um desses sofrimentos é determinante. Se vamos seguir a instrução divina de andarmos em santidade, ou se vamos amoldar a nossa vida à velha prática quando éramos ignorantes na palavra do Senhor. Pedro está chamando a atenção para um Deus que julga imparcialmente cada um dos seus filhos, Nenhuma pessoa que verdadeiramente ama a Deus se conforma em viver contra a sua vontade. Nenhuma pessoa que aprende a ter prazer na santidade de Deus se contenta com a impiedade em si mesma. Todos nós haveremos de comparecer, meus irmãos, perante o tribunal de Cristo para sermos julgados segundo as nossas obras, é o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Portanto, devemos ser rigorosos contra as paixões carnais. Devemos ser rigorosos contra o pecado na nossa vida. Devemos ser proativos, determinados
contra qualquer estilo de vida que está na contramão daquilo que ensina a palavra de Deus. Em respeito e medo, o significado da palavra aqui, phobos, temor, que ele usa no final do verso 17, com temor, com medo, com reverência, com respeito. Meu pai já é falecido. Antigamente eu aprontava muito, meus irmãos também, e ele custava nos bater, custava nos disciplinar fisicamente. E ele fazia uma coisa assim, ele me chamava de Rico. 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 E quando ele falava Rico, eu ficava cheio de temor, porque eu sabia o que viria após aquele rico se eu não mudasse de vida, se eu não mudasse de conduta. E aí, quando eu persistia na desobediência, no mau comportamento, desagradando e desonrando o meu pai dentro de casa, depois de várias advertências, rico, rico, e eu não parava, ele pegava o cinto, nos levava para o banheiro, me levava para o banheiro, e ali ele me surrava com tanta força, que já na primeira cintada eu já começava a gritar pedindo para me matar. Me mata, me mata. E aí, em outras ocasiões ele falava assim, Rico, eu já parava na hora, porque eu sabia o que estava por vir. Eu tenho uma suspeita que muitos de nós perdemos a noção de como Deus nos ama a ponto de disciplinar a nossa vida por causa das nossas desobediências. E quando nós perdemos o respeito por Deus, perdemos o temor do Senhor, como diz Salomão, nós enveredamos por um caminho de loucura. Porque quem somos nós para afrontarmos o Deus vivo? Quem somos nós para tentarmos ao Senhor? E quando a palavra de Deus nos ensina, nos adverte, nos exorta, por temor, muitos optam no campo semântico da palavra, de interpretar phobos apenas como respeito, mas a palavra phobos significa aquele medo que nos desvia de um caminho ruim. Você está percorrendo um caminho, você sabe que tem um risco muito grande de acontecer um crime contra você no meio daquela rua. O que você faz? Por causa desse medo que invade seu coração, você pega um outro caminho. Pedro está dizendo no verso 17, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por quê? Porque Deus é um Pai que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. E se nós perdermos o temor do Senhor, nós vamos insistir num caminho pecaminoso. E a palavra de Deus está sendo comunicada neste momento como oportunidade para que nós retrocedamos em relação àquelas condutas que não têm agradado ao Senhor. Voltemos enquanto há tempo. Voltemos enquanto há oportunidade. Nós encontramos aqui, meus irmãos, uma aparente contradição. No verso 13, Pedro chama a atenção da igreja para caminhar para frente, observando essa esperança de que Jesus Cristo está trazendo a sua graça. Então, na revelação de Jesus, ele haverá de julgar todos nós mediante a sua graça. Contudo, o que nós lemos aqui é que ele haverá de executar o seu juízo segundo as obras de cada um de nós. Como juntamos essas duas afirmações? O verso 13 e o verso 17. O julgamento será segundo a graça ou o julgamento será segundo as obras de cada um? Essa é uma boa pergunta que devemos fazer ao texto, e Pedro nos ajuda a compreender nos próximos versos. Versos 18 ao verso 21, já caminhando aqui para o fim. Pedro nos chama a atenção para o testemunho de Jesus Cristo. Nós temos que olhar para o testemunho de Jesus Cristo. Veja o que diz no verso 18, quando ele acentua as obras humanas. Ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, para destacar nos versos 19 ao verso 21, as obras de Jesus. Ele diz o seguinte, portai-vos, verso 17, com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Mais um verso 19, ele chama atenção para as obras de Cristo. Mas
pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte, ou como resultado, ou para produzir o resultado, que a sua fé esteja em Deus, sua fé e esperança estejam em Deus. Pedro entende que o nosso pecado é pago integralmente. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmas palavras de João no Evangelho, capítulo 1, verso 29. Pela fé em Cristo, toda a nossa dívida foi paga. Ele mesmo declarou na cruz: está consumado. Não há mais culpa sobre nós, não há mais condenação sobre nós. Eu e você fomos eternamente libertados do poder do pecado. Estamos livres, completamente livres. A nossa culpa foi removida e ninguém pode mais impor acusação contra os eleitos de Deus, é o testemunho do apóstolo Paulo. Por essas razões, não há motivo, meus irmãos, para temermos o dia de Cristo. Não há motivo para temermos o destino eterno que nos aguarda. Então, o que significa dizer que seremos julgados segundo as nossas obras? Meus irmãos, prestem bem atenção no que Pedro está dizendo. Nós não seremos julgados de acordo com a culpa do nosso pecado, mas de acordo com as nossas obras. A culpa já foi removida. Este julgamento para o crente não terá a finalidade de justificar o motivo de recebermos a vida eterna. Senhor, pelas minhas obras, agora eu recebo a vida eterna. Isso é uma heresia. Porque nós não haveremos de desfrutar da vida eterna, que já recebemos por causa das nossas obras, mas por causa das obras de Jesus Cristo. Então, no dia do Senhor, nossas obras não serão usadas para justificarem o fato de termos recebido a vida eterna, mas para evidenciar as obras que Jesus Cristo realizou em nosso lugar na cruz. As nossas obras serão testemunho de que a graça de Deus alcançou o fim eficaz na vida de cada um de nós, que as promessas de Deus são verdadeiras e que a sua justiça foi cumprida em Cristo. Quando lemos em Apocalipse 14 que os santos que morreram em Cristo, as suas obras os acompanham, que obras são essas, senão o testemunho da fé verdadeira em Cristo Jesus? Não são disciplinas religiosas que justificam a nossa salvação. As nossas obras, elas não são capazes de justificarem a nossa salvação, apenas de afirmarem a nossa fé em Cristo Jesus. É isto que ele está dizendo aqui no verso 21, que por meio de Jesus, por meio dele, tendes fé em Deus. E Deus o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé, mais uma vez, e esperança estejam em Deus. São essas as obras que afirmam, que evidenciam a graça de Deus em Cristo Jesus a favor da nossa salvação. Então, diante da verdade que está exposta diante de nós e da exigência da nossa santificação, uma vez peregrinando rumo a essa esperança, de acordo com a palavra de Deus, as nossas obras só servem para darem testemunho da fé verdadeira, só servem para darem testemunho de que Deus é santo, só servem para darem testemunho de que Jesus Cristo morreu por cada um de nós. O ponto de Pedro é este: se crermos em Cristo, então assumiremos rigoroso compromisso com a santidade, porque Deus é santo, não para alcançarmos a salvação, mas porque já alcançamos, ou fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. E o que nos resta é aguardar a manifestação de Jesus Cristo, que haverá de trazer a sua graça, a graça da salvação final, quando os nossos corpos serão ressuscitados, se tivermos morrido em Cristo, e se estivermos na terra quando Cristo voltar, nossos corpos serão transformados para vivermos eternamente na sua presença. Essa é a esperança que devemos aguardar em meio aos nossos sofrimentos. Podemos perder saúde, podemos ter que despedir de entes queridos, podemos ter que enfrentar dívidas descontroladas, crises familiares, podemos enfrentar desemprego, várias crises, várias aflições, solidão.
mas nós jamais perderemos a salvação que custou o sangue precioso de Jesus Cristo a favor de todos nós. Eu quero terminar, meus irmãos, trazendo algumas reflexões aqui para todos nós. Primeiro, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana na santificação. Afinal de contas, a nossa santificação é uma obra divina ou é uma obra humana? Para entendermos a santificação à luz das Escrituras, precisamos primeiro compreender o que as Escrituras falam a respeito da vontade de Deus. A Bíblia fala da vontade de Deus no sentido dos seus decretos, a vontade decretatória de Deus, que é aquela projeção que Deus estabeleceu para o princípio, meio e fim de todas as coisas. Tudo o que há de acontecer, seja diretamente por sua ação, seja por meio da livre ação das suas criaturas, Deus estabeleceu o fim. Nós percorremos vários caminhos, demos várias voltas na história da nossa vida, mas o fim já está decretado pela vontade de Deus, a nossa salvação. No meu caso, custou. Às vezes para outro não. As experiências são as mais variadas, mas aqueles que foram eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, por meio, como diz o texto no verso 2, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, estes, o fim que Deus determinou há de ser concretizado. É o que a Escritura chama de vontade decretatória de Deus. Os decretos de Deus são irresistíveis. A criação do mundo, a nossa salvação, a vinda de Jesus Cristo, tudo tem a ver com a vontade decretatória, os decretos eternos de Deus. Mas a Bíblia fala também sobre a vontade preceptiva de Deus, que é aquela vontade anunciada, declarada e que tem a ver com as regras ou as normas de vida que Deus estabeleceu para que todos nós vivamos. E diante da vontade preceptiva de Deus, podemos obedecer e pela obediência sermos abençoados. Mas também podemos desobedecer, e essa vontade é constantemente, frequentemente desobedecida, e sofremos os danos da nossa desobediência. Existem bênçãos que Deus há de derramar sobre nós, independente das nossas ações. Mas há outras bênçãos que só recebemos quando nós obedecemos a palavra de Deus. Se obedecermos, seremos então abençoados. Se desobedecermos, então sofreremos os danos. É por isso que Deus disciplina os seus filhos. Nós não perdemos a salvação, mas Ele há de nos corrigir segundo o seu amor por nós. De acordo com a nossa doutrina, Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 9, parágrafo 1, nós lemos o seguinte: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade, que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Nós somos seres morais e, como tais, estamos diante dos preceitos de Deus, estamos diante das leis de Deus, perante as quais somos chamados a uma vida de obediência. E há 2 ou 3 exigências nessa passagem para nós. Primeiro, que no meio dos nossos sofrimentos, da nossa peregrinação, devemos viver rumo à esperança. Veja como Pedro começa falando sobre esperança no verso 13, esperai inteiramente na graça, e termina falando sobre esperança, que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos e Deus lhe deu glória, de sorte que a nossa fé e esperança estejam em Deus. Ele começa falando de esperança e termina falando de esperança, porque a esperança é o motivo para vivermos de um modo apropriado. E quando se perde a esperança, meus irmãos, se perde tudo, inclusive a nossa felicidade. Você perde a esperança, você se entrega. Mas quando você tem esperança, você tem força para continuar lutando, para continuar caminhando, para continuar perseverando na carreira que nos está proposta. Pedro também nos chama a uma vida de santificação. O pecado maculou a nossa mente. O pecado, ele condicionou a nossa vida a viver segundo as normas dele mesmo. Mas Cristo nos libertou e, uma vez libertos, nós não podemos mais retroceder. Nós temos que avançar, progredir numa vida de santificação. O adjetivo santo aqui no grego é hagos. Hagos era uma palavra usada para descrever aquela parte que o sacerdote separava para consagrar a Deus no altar.
Quando somos chamados a vivermos uma vida de santificação, somos chamados a vivermos em função exclusiva da vontade de Deus. E isso não significa abandonarmos as nossas profissões, mas em meio a todo o nosso procedimento, darmos testemunho de uma vida santa, porque aquele que nos chamou é santo. Santificação nas Escrituras possui duas perspectivas. Uma que é posicional, nós já somos santos, fomos separados por Deus, segundo a sua graça. É o que lemos no capítulo 2, verso 9 aqui da Epístola. Capítulo 2, verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação quê? Santa. Nós já fomos separados, então a santificação deve ser compreendida do ponto de vista posicional. Nós já somos santos, já fomos salvos. Mas nas Escrituras encontramos diversos preceitos, diversas palavras, instruções de que a santificação da nossa vida deve ser uma responsabilidade humana na perspectiva de progressividade. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque precisamos desenvolver a nossa santificação. Estamos peregrinando neste mundo, olhando para a esperança que nos aguarda, e neste tempo da nossa peregrinação, precisamos viver uma vida santa. E por fim, essa vida santa só será eficaz se fizermos aquilo que Ele recomendou a partir do verso 18, olhando para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o varão perfeito. Ele é aquele que veio ao mundo, cumpriu cabalmente a justiça de Deus e foi obediente até naquela cruz, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é o padrão, Ele é a referência, Ele é o porto seguro para cada um de nós. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o popular da internet, é Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Ele, investigar a sua vida, examinar os seus ensinos. Temos que observar o padrão de Jesus Cristo como um padrão para a nossa própria santificação. Que Deus assim abençoe a vida de cada um de nós. Vamos orar?